graça e a paz de nosso Senhor estejam com todos nós, recebendo esse louvor de adoração e de ação de graças também. Amém. Espero que todos tenham tido um Natal muito abençoado. Hoje, nosso primeiro domingo após o Natal, poucos dias após o Natal, nós temos um texto muito especial para nós meditarmos e refletirmos. É o texto de Colossenses, do livro de Colossenses, capítulo 3. E é interessante que esse é um texto que tem sido utilizado por séculos já pela igreja, sempre no primeiro domingo após o Natal. E o interessante disso é justamente porque esse texto nos faz uma pergunta, nos choca com uma pergunta. Agora que o Natal passou, como viver à luz dessa mensagem? Agora que a gente vivenciou o Deus que tudo fez, criou os céus, a terra, criou o mar, as águas, criou o tempo, criou o espaço, criou a matéria, se colocou um de nós, habitou aqui entre nós. Se tudo isso é verdade, se essa mensagem do Natal, agora como é que nós somos moldados por essa mensagem? Como é que nós somos conduzidos a viver de acordo com essa esperança? E é justamente esse período pós-Natal, ele nos faz fazer essa pergunta. Até o período da Epifania, agora, como é que essa mensagem nos molda e nos forma? E por isso, esse texto de Colossenses, se a gente teve a oportunidade, é muito especial, é muito significativo, justamente porque traz elementos que agora revestidos pelo Espírito de Deus, ou podemos colocar até pelos frutos do Espírito Santo, nós somos moldados a viver em misericórdia, em bondade, em humildade, em delicadeza, em paciência, a gente a lidar com a nossa irritabilidade, a agir em perdão, ter discernimento, unidade, paz. Perceberam todos esses temas que estão presentes nesses poucos versículos aqui desse livro de Colossenses? Mas eu não vou me ater a todos esses detalhes aqui, porque tomaria muito nosso tempo. Mas eu quero concentrar um pouquinho mais. Eu quero que vocês, ao irem para casa, vão refletindo também sobre a pergunta: o que a mensagem do Natal, do nascimento de Jesus, me faz olhar para isso que a gente recebe em Cristo e como isso nos molda e nos forma. Mas hoje eu gostaria de olhar apenas para dois aspectos desse texto. Do versículo 12, se vocês têm aberto, o versículo 12 diz assim: vocês são povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Esse primeiro aspecto, vocês são povo de Deus, Ele os amou e escolheu. E o segundo aspecto está no final dos versículos, a partir do versículo 15, bem no finalzinho, que enfatiza um desses elementos que eu gostaria de colocar e compartilhar com vocês, que é a gratidão. A gratidão. O final do versículo 15 diz: e sejam gratos. Depois no versículo 16, com gratidão no coração. E o versículo 17, por meio dele, ou seja, por meio de Jesus, agradeçam a Deus o Pai. Então, se a gente for olhar, logo o primeiro versículo vai falar a nossa identidade, quem somos em Cristo. E o segundo aspecto flui dessa identidade, o que flui das nossas vidas? Um sentimento de gratidão. O Natal, a mensagem do Natal, faz com que a gente fique chocado, se escancare, ou é colocado diante de nós, nos ensina que o pecado se faz presente na humanidade. A mensagem do Natal nos ensina que Deus viu você perdido e condenado. Mas a mensagem do Natal também nos ensina que Deus viu você perdido e condenado, e por causa disso veio ao mundo e nos amou para sermos dele. É por isso que o Criador de todas as coisas entrou na criação, porque Ele viu você e amou você, mesmo sendo pecador. A mensagem do Natal pode mudar a nossa vida? E a resposta, certamente. O primeiro aspecto que o apóstolo Paulo nos ensina é que a nossa identidade não se baseia
naquilo que nós fazemos, mas a nossa identidade se baseia naquilo que nós recebemos. Na declaração amorosa de Deus por nós. Você é meu filho, eu vim por você, eu te escolhi. Porque talvez nessa cultura ocidental que a gente vive e que a gente está inserido, é muito comum a gente atribuir a nossa identidade, o nosso valor, pelas coisas que a gente faz. A gente pergunta para os nossos filhos, o que você quer ser quando crescer? Mas a gente não está pensando em ser um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, um cristão dedicado. Não, o que a gente está pensando é o que ele vai trabalhar. Porque as nossas ações parece que determinam quem nós somos, a nossa identidade. E por isso que muitas vezes é difícil quando alguém, por exemplo, perde o emprego. Cadê meu valor? Será que eu sirvo para alguma coisa ainda? Quando a gente perde aquilo que a gente faz, parece que a gente perde também a nossa identidade. Às vezes acontece, por exemplo, com uma aposentadoria. Será que eu ainda sirvo? Será que ainda sou útil? Mas será que a nossa identidade está atrelada com as coisas que a gente faz? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai perceber que não. A nossa identidade não está naquilo que a gente faz. Não quer dizer que as coisas que a gente faz não tenham um valor na vida das pessoas que estão ao nosso próximo. Mas não é isso que atribui o nosso valor em relação ao nosso Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar e vai nos dizer, portanto, que a nossa identidade não está nas coisas que nós produzimos, mas está nas coisas que nós recebemos, que nós temos. Ou seja, com aquilo que Deus declarou na sua vida e no seu coração, você é meu. E o que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui, ele ressoa aquilo que a gente ouve lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 7, quando ele diz, vocês são povo de Deus, ele está ressoando lá Deuteronômio capítulo 7, que diz assim, num contexto onde o povo de Israel tinha saído do Egito, e agora Deus ele fala por meio de Moisés ao povo dizendo, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos de qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou com a sua força e os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança, e continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. O que o apóstolo Paulo está ressoando aqui na carta de Colossenses, aquilo que Deus falou por meio de Moisés. Olha, eu escolhi vocês, eu amei vocês, vocês são meu povo, não porque vocês são os maiores, não porque vocês são os melhores, justamente pelo contrário, porque vocês são os menores e os mais dependentes. Deus nos escolhe para ser seu povo, não porque a gente é mais religioso, a gente é mais dedicado, a gente é mais sábio, a gente faz mais coisas, não. Deus nos escolhe pelo seu grande amor e sua grande misericórdia, porque nós somos dependentes, porque Deus nos viu na sua graça e viu que nós estávamos perdidos e condenados. Isso faz sentido para você? Isso faz sentido no teu coração? Se isso faz sentido, que a nossa identidade ela não é atribuída pelas coisas que a gente faz, mas por aquilo que a gente recebe em Cristo Jesus, a mensagem do Natal muda a maneira como a gente vive já neste mundo. Isso tira dos nossos ombros esse desejo, essa necessidade constante de ficar nos provando que nós somos melhores, que nós temos valor, que nós podemos viver aqui neste mundo, que nós somos notados. Quando a gente reconhece que a nossa identidade vem do Senhor, que nos fez, que nos criou, que olhou para nós, mesmo a gente não tendo nada para oferecer, a mensagem do Natal transforma o nosso coração, traz leveza à nossa vida, porque a gente reconhece como nós somos vistos por Deus e como Deus se relaciona conosco. E agora, depois que a gente entende isso, a gente percebe isso, todo o resto do texto é como a gente
olha e enxerga e vive essa nova vida agora com esses olhos de que eu sou filho de Deus. A gente não vai entrar em cada um desses detalhes da misericórdia, da paciência, da unidade, todos esses aspectos que estão contidos nesses versículos. Eu quero só observar um aspecto, que é o aspecto da gratidão. Ao longo do mês de dezembro, então, alguns de vocês eu sei que viram, foi um filme que foi lançado de um teólogo luterano no contexto da Segunda Guerra Mundial. Esse teólogo é chamado Dietrich Bonhoeffer, que tem como título A Redenção, a História Real de Bonhoeffer. Acho que em alguns cinemas isso ainda está em cartaz. Mas eu acredito que deve entrar nas plataformas de streaming nos próximos meses. Mas o que eu acho interessante na vida desse teólogo luterano, num contexto muito desafiador? Sobre vários aspectos, Bonhoeffer nos ajuda a olhar para a vida à luz dessa mensagem do Natal, à luz do Emanuel, do Deus conosco. Primeiro, porque por reconhecer que independente de como as pessoas o enxergavam, de como as pessoas atribuíam valor para ele sabia que o grande valor que ele tinha era o fato de ele ser filho de Deus. E o segundo aspecto, pelo fato de ele ser filho de Deus, mesmo num contexto de provação, de privação, mesmo num contexto de guerra, ele tem e ele exerce a oportunidade de viver uma vida de gratidão. E eu gostaria de compartilhar um episódio que está contido nas cartas da prisão. Ele escreve cartas para um amigo nesse período da prisão, e um desses momentos é do Natal de 1943, em uma das celas do presídio lá em Berlim. A gente sabe que são momentos difíceis, momentos atribulados, decadência do nazismo, bombas caindo sobre a cidade de Berlim. E então, em uma das cartas, Bonhoeffer diz: eu já não acredito mais na minha soltura. E ele também afirma: mas na fé, posso suportar tudo. Eu tenho certeza que estou nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Então tudo se torna leve, mesmo diante da mais dura privação. Ele reconhece que o seu valor não está na forma como as pessoas o viam, mas como Deus o declarou como filho de Deus. E o próprio Bonhoeffer, em uma das suas cartas, afirmou: nesses tempos de Natal, eu prefiro ficar sozinho. Só que reconhecer a sua identidade não significa que a gente não sinta a dor e o peso do pecado dos nossos corações. E tem um detalhe do Natal que, para mim, eu percebo cada dia mais. Parece que o Natal ele tem um sentimento estranho. Estava conversando sobre isso com o seu Guilherme agora, antes do culto. Sabe aquele sentimento estranho? Especialmente se por acaso, nesse período do Natal, a gente não está com as pessoas que a gente ama, por alguma razão. Ou porque mora longe, ou porque já faleceram. E de repente, a gente tem aquele sentimento de querer ficar sozinho, de não querer conviver com outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, ele é tão estranho esse sentimento do Natal, porque ele nos move a estar juntos, a nos reunir, a estar em comunidade, a cantar, a louvar. Parece que é um dos tempos mais alegres. Se por um lado é um sentimento estranho de solidão, de tristeza, por outro lado é um sentimento de alegria e de gratidão. E era esse sentimento que Bonhoeffer estava sentindo. Eu queria ficar sozinho, mas ele usou o tempo para colocar e auxiliar outros que estavam sofrendo. E ele usou o tempo dele para escrever orações. Então ele escreveu várias orações que estão contidas nessas cartas, nesse livro que ele escreveu na prisão, para que aquelas pessoas que estavam na cela ao lado pudessem ter palavras onde talvez no seu coração estavam vazios de palavra. Bonhoeffer ajudou com que aquelas pessoas pudessem louvar e agradecer mesmo em tempos de dificuldade e privação. E eu quero compartilhar uma dessas orações com vocês. Em uma das orações matinais, Bonhoeffer dizia assim: Pai do céu, louvor e ação de graças sejam te dados pela tranquilidade da noite. Louvor e ação de graças a Ti pelo novo dia. Louvor e ação de graças por toda a bondade e fidelidade em minha vida passada.
Quanto bem tu me ofereceste. Aprenda a aceitar também os males da tua mão. Certamente não me imporás mais do que eu posso suportar. Tu fazes com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te servem. E a oração continua. Conseguem perceber o tom de gratidão nas palavras de alguém que não tinha mais a expectativa de ser solto? Percebem palavras de gratidão que ele está colocando na boca de outras pessoas por uma noite tranquila, sem as bombas caindo, pela possibilidade de acordar no outro dia, até mesmo por aceitar os males que a vida nos impõe, porque, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, e ele está munindo aquelas pessoas da esperança cristã, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o fato de ser filho de Deus, a mensagem no Natal, o Criador de tudo, que vem habitar entre nós, nos move a agradecer mesmo nesses contextos mais adversos, de angústias e sofrimentos, mesmo naqueles contextos onde a gente deseja ficar sozinho, onde a gente sente a dor e o peso que o pecado ele está nas nossas vidas e corações. Mas a palavra do Senhor nos ensina que esse coração agradecido, ele só é possível quando encontra outro coração que deu tudo para quem nada merecia. Quando somos chocados por esse amor sacrificial daquele que fez tudo, criou todas as coisas, mas habita em nós e carrega os nossos pecados, por nós que não merecemos isso, flui dos nossos corações um sentimento de gratidão. E alguns cultos atrás a gente refletiu que a alegria não é ausência de sofrimento. Vocês lembram desse culto? Da mesma forma, gratidão ou ter um coração grato não é a percepção de que o ano passou e nada de difícil aconteceu, nenhuma dificuldade ou nenhum momento contrário, desagradável aconteceu. Pelo contrário, o final do ano sempre é uma oportunidade de a gente olhar para trás, ver as coisas que aconteceram, como aconteceram e agradecer. Agradecer a Deus Pai por Ele ter cuidado e amparado a vida de todos nós. Mas que tipo de gratidão é essa? Será que é uma gratidão momentânea de uma situação particular? Não, a gratidão bíblica é aquela que flui da fé. Sabe que justamente nas horas mais difíceis, nós fomos sustentados pela mão do Senhor, e mesmo que lágrimas tenham acontecido, nós nunca estivemos sem esperança. Essa é a gratidão que o texto nos convida. Então, diante disso, será que a mensagem do Natal muda as nossas vidas? Será que a mensagem do Natal forma quem nós somos? Será que a mensagem do Natal nos molda como cristãos? Sim, né? Primeiro, por nos lembrar quem nós somos. Primeiro, por nos lembrar que o nosso valor, a nossa identidade, não está pelas coisas que a gente faz, não está pelas coisas que a gente produz, mas está no simples fato de Deus ter olhado para nós, ter nos visto e ter nos amado, ter nos escolhido, porque nós somos dele. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo é que diante dessa nova vida, diante desse amor imerecido, diante de um Deus que é sem medida, nós somos levados a viver em gratidão. Ou seja, não uma gratidão momentânea ou reacionária, algo aconteceu na minha vida e eu agradeço. Não, uma gratidão que flui de uma vida constante, de altos e baixos, de alegrias e sofrimentos, de dificuldades e de sustento. Por quê? Porque ele reconhece, um coração agradecido, reconhece que tudo é do Senhor e nada é nosso, que tudo vem do Senhor e a gente só cuida. Ele nos convida, assim como termina esses versículos, para que com um coração agradecido a gente possa ensinar uns aos outros, cantar músicas, canções espirituais, salmos, para que a gente possa orar um pelos outros, para que a gente possa viver essa vida cristã em comunhão até o dia que Ele voltar. Ou seja, tudo o que vocês fizerem, como termina o texto, ou disserem, tudo o que vocês disserem ou fizerem, não é só algumas coisas, não é somente alguns momentos, ou algumas situações, é tudo, tudo. Louvem a Deus, agradeçam ao Pai, porque Ele os criou, os redimiu
e os prepara para uma festa eterna no novo céu e na nova terra. Que esses próximos dias, até o período da Epifania, pequenos dias, poucos dias, possa ser mais uma oportunidade para meditarmos nessas verdades e vivermos uma vida de gratidão. Amém.